E, assim, conta um pouquinho pra gente, então, sobre essa sua experiência profissional que o senhor teve, principalmente nessa questão da pandemia. Porque, assim, é muito fácil a gente falar a gente tá no grupo do Fique em Casa, né? Eu fui um do que não pude ficar em casa. Mas muito fácil a gente falar, né? Fique em casa e ver os médicos, fisioterapeutas, que não foram só os médicos, né? A equipe Foi da a equipe de enfermagem saúde toda ali, completa, da né? saúde como um todo, né? Como foi esse período, assim, para o senhor passar essa fase toda? Olha, é, como médico foi extremamente cansativo, né? Foi exaustivo, foram jornadas de trabalho exaustivas, né? A gente atendia de linha de frente mesmo na pandemia. E isso causou, assim, muito prejuízo para a equipe de saúde como um todo. Prejuízo psicológico, desgaste físico, emocional. Para a população também. Tanto que é um dos motivos que fez eu escolher a psiquiatria. Hum, Foi assim, meados da pandemia. Foi assim, quando eu decidi também que queria me especializar em psiquiatria. No início era algo muito novo para todo mundo e ninguém sabia de nada. Médico sim. não sabia nada, enfermeiro não sabia nada e muito menos o paciente, né? O paciente ele era O paciente era que talvez fosse o que mais sabia, né? Que via muito mais casos na sua rua, na rua da sua casa, às justamente vezes. do que a gente que estava trancado dentro de um hospital, de um posto de uma É, unidade de saúde, né? E assim, a gente ficou muito perdido no início, né? Ninguém sabia o que era o tratamento ao certo, a gente só via pessoas morrendo, pessoas agonizando e muitas vezes a gente estava de pés e mãos atadas, sem poder fazer muita coisa, trabalhando com o que a gente, com o pouco que a gente tinha e com algumas orientações que a gente tinha, algumas notas técnicas do Ministério da Saúde. É, muitas vezes foram tratamentos experimentais e por aí foi, até a gente passar aquele primeiro caos da pandemia, né? uhum. E isso deixou as sequelas, né? Deixou as sequelas psicológicas aí em todo mundo. Deixou a população adoecida psicologicamente, deixou os profissionais da área da saúde, né? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfim, psicólogos, todo mundo adoecido, né? Tinha E médico tratando de médico agora. tinha médico tratando de médico, justamente. E eu lembro que até a gente até quis criar um dia para saúde mental dos profissionais, né? Mas a gente não conseguia esse dia, a gente nunca conseguia tempo, nunca conseguia profissional suficiente para cuidar do emocional da gente, né? Mas, mas foi isso, cara. Gerou esse prejuízo psicológico, né? E isso me incentivou também a buscar um pouco da área da psiquiatria. Uhum. Por conta desse déficit que tinha, né? Que tem, na verdade, até hoje de Então, a sua profissional. especialização nessa questão psiquiátrica, ela é recente. É recente. Ah, entendi, entendi. Inclusive, eu tô finalizando ela ainda. Ah, Tô em processo de entendi. finalização. É medicina de família e comunidade que eu já finalizei. A Ah, pós-graduação. A de psiquiatria eu tô finalizando ela. entendi, Tô ainda terminando a caminhada com ela aqui ainda. entendi. Então, principalmente nesse período pandêmico, essa foi uma das maiores dificuldades que o senhor já teve nessa questão da medicina no interior do estado. Não, tiveram outras mais, né? Falta de medicamento. A falta de medicamento realmente é algo assim corrente, porque assim, a gente ouve muito, né? As pessoas falando e tal, tudo isso, mas assim, eu sinceramente eu acreditei muito que isso era mais oposição mesmo, sabe? Sempre tem toda gestão tem sua oposição. Sim, sim. Isso nunca mudou nem nunca vai mudar, né? Quase saiu Racionais aqui, quase saiu cantando, né? Mas assim, No eu período da acreditei nisso, pandemia, né? não, existe sim, isso é fato. No período da pandemia foi um pouco pior, porque, um exemplo, houve uma época que o tratamento que o medicamento milagroso para o Covid era a azitromicina. Hum. A azitromicina, naquela época, ela sumiu do mercado, ela sumiu da farmácia, ela sumiu de todo lugar.
tinha farmácia comercializando um comprimido de azitromicina por 10, 15 reais naquela época. E, assim, nas unidades de saúde não tinha. Não tinha mesmo. A azitromicina, a ivermectina, tudo isso naquela época sumiu. Encareceu bastante. E pela questão da alta demanda, ficou escasso mesmo de medicação, de insumos. A gente viu próximo, né? Teve Manaus, teve Belém, aquela falta de oxigênio, falta de... Enfim, foi um caos total, né? Então, de fato, existe essa falta de medicamento. E nos dias atuais existe também. Assim, não é nem uma questão de ser oposição ou não à gestão. É que a máquina, a gestão pública, na verdade, ela tem suas falhas, né? Sim. E acaba que tem essas faltas, por questão de gestão mesmo. Às vezes a pessoa que está para administrar um determinado setor não tem muita expertise naquilo ali, deixa faltar um tipo de medicamento ou outro, às vezes um medicamento que é essencial na farmácia do posto, por exemplo, que é onde eu trabalho aqui em Pixuna, e acaba faltando um outro tipo de medicamento. Entendeu? Então existe sim essa questão de falta de medicação, isso é real. E não é aqui em Pixuna, isso é em todo lugar. Acredito que em todo lugar do Brasil existe essa falta de medicamento aí.